boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje iremos fazer análise de 3 jogos da 20ª rodada do Brasileirão. O primeiro deles será sobre o empate entre Botafogo e São Paulo em 0 a 0. Eu não entendi o que o São Paulo quis fazer, começando com um time misto visando a Copa Sul-Americana na quinta-feira, no jogo Fogo, que é o líder do campeonato. O Rames Rodrigues teve a primeira oportunidade de ser titular da equipe paulista e ele foi muito bem, com ele sendo o principal responsável pela criação de jogadas pelo meio de campo, com a bola circulando principalmente em torno dele. Então sempre que o São Paulo tentava criar alguma jogada, ou ele partia para a ponta, para o meio de campo para tentar alguma coisa, ou ele avançava dando um corredor para o Natan, que incrivelmente conseguiu errar todos os cruzamentos que tentou. Realmente, o Rafinha não pode ser reserva nem mesmo da equipe reserva. O Juan não foi tão bem assim, e quem entrou muito bem no segundo tempo, na minha visão, foram Pato e Lucas Moura. Mesmo o Lucas Moura não sendo tão brilhante e não tendo feito mais um gol, o credenciando com 3 gols nas últimas 2 partidas, ele realmente foi muito bem. O Diego Costa estreou pela parte do Botafogo, e ainda sem o ritmo físico ideal para poder jogar, tentou se apresentar, mas estava um pouco mais lento do que o habitual, porque faz muito tempo que ele não joga pelo Wolverhampton. Então a expectativa da torcida ainda precisa ser um pouco freada, porque você não ainda tem as condições físicas ideais para saber se o Diego Costa poderá brigar com o Tiquinho pela vaga no time titular. Em relação ao segundo jogo que eu irei falar, é sobre Fluminense e América Mineiro. O América Mineiro realmente fez um excelente primeiro tempo e perdeu grandes chances que poderiam ter sacramentado uma vitória singular por 3 ou 4 a 0, caso tivesse feito tais tentativas de gol acertadas e as finalizações tivessem ido em direção ao gol. O Mastriani perdeu um gol sem goleiro e o Diniz viu isso e precisou tirar o Lima na volta do segundo tempo, colocando Martinelli. Eu particularmente não entendo até hoje o porquê o Lima continua sendo titular de atuações piores a cada partida que ele joga. Não faz nenhum sentido, com a volta do Alexander e tendo o Martinelli no banco, o Lima ser o titular como volante. Porque tanto quanto volante como meia, ele não consegue mais render e é inexplicável ele continuar sendo o titular do time. No segundo tempo, com a entrada do John Kennedy e do Martinelli, o Fluminense cresceu muito de produção. E após um erro abissal do Diogo Barbosa na marcação, Felipe Azevedo abriu o placar para o América. E com um grande cruzamento do Keno, o John Kennedy de cabeça empatou a partida. E com um bate-rebate na área, o Cano ampliou para 2 a 1. E depois, com uma falha de marcação grotesca do Alê, o Ares marcou um golaço para a vitória por 3 a 1. Mesmo o Fluminense não tendo jogado tão bem assim, se o Diniz fizer no mínimo 2 alterações do meu ponto de vista, que são tirar o Lima e botar o Danielzinho no lugar do Ganso ou o Léo Fernandes e no lugar do Lima botar o Alexander ou o Martinelli, provavelmente iremos vencer o Olímpia na quinta-feira no Maracanã. Em relação ao último jogo que eu irei dizer, é sobre o duelo na Vila Belmiro entre Santos e Grêmio, jogo este que acabou 2 a 1. O Santos até começou melhor, mas ele simplesmente não chutava a bola em direção ao gol. Então o Grêmio passou a ter uma superioridade numérica maior, porque tinha 4 jogadores no meio de... e Rodrigo Fernandes sobrava muitos poucos jogadores, com o Lucas Lima um pouco mais à frente. E o Santos entrou então com um esquema com 3 zagueiros, com Alex, Joaquim atuando tanto como ala pela direita, como um terceiro zagueiro, Joaquim, Alex e também Joaquim, Alex e o João Basso. João Basso esse que falhou no primeiro gol, marcado pelo Cristaldo, que foi um golaço na minha visão, e um frango muito grande do João Paulo. Então o Aguirre decidiu mexer e colocar o Soteldo na partida. Este que foi muito decisivo, porque ele deu 2 assistências. O primeiro gol foi com um bom passe do Rincon para o Soteldo, e o Marcos Leonardo voltaram a marcar pelo Santos. E após um erro abissal do Ferreirinha na marcação, o Mendonça teve apenas que contra-atacar belamente para achar o Soteldo e o Furt e surfar as redes após um bom passe
do venezuelano. Com isso, o Santos anima um pouco e a situação se torna um pouco mais fácil, porque está bem próximo de deixar a zona de rebaixamento e assim poder voltar a jogar com mais tranquilidade. A semana será sobre os duelos da Libertadores. Jogo este que terá amanhã Inter e Bolívar, depois Palmeiras quarta-feira, e o Fluminense enfrentará o Olímpia, adversário bem complicado. Se fosse com o jogo mais difícil sendo do Bolívar, porque o Internacional ele enfrentará uma altitude muito grande e tem jogadores muito veteranos. Então é uma preocupação muito grande por parte dos torcedores colorados. Se vocês gostaram do vídeo, eu gostaria que vocês deixassem um like, comentassem aqui embaixo e depois assistissem o próximo vídeo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.